Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um Redação Automotor, hoje com presenças ilustres aqui. Do meu lado vou ter o meu chefinho me analisando, me avaliando, Reginaldo Leme, e do outro lado, Lucas Moraes, nosso campeão brasileiro do Mundial de Rally. Vem com a gente. Meninos, bom, primeiro, muito obrigada, porque isso aqui é um momento meio histórico, não é sempre, vocês sabem que ele está aqui comigo. Muito obrigada por Imagina, aceitar. obrigado eu participar. do convite. E Lucas, obrigada pelo sua agenda super tumultuada de arrumar um tempinho para vir contar sua história aqui pra gente. Não, eu que agradeço, pô, um prazer, uma honra poder falar com o Regi Né? aqui. E para mim é uma honra ter um campeão mundial, o primeiro brasileiro campeão mundial de rally. Então é uma coisa assim que a gente sabe a alta competitividade disso. É um grande prazer. Quando eu te conheci, aliás, né, na entrega de prêmios ali, já senti assim que o quanto você é legal, simpático, é um campeão dentro e fora da pista. É desses caras que eu gosto. Não, muito obrigado, é um prazer, como eu falei, é uma honra poder falar com o Regi, com você, né, participar de um programa que eu sei que o Rally muitas vezes ainda é no nicho dentro do automobilismo e a gente vem trabalhando para isso, então uma honra poder estar aqui e falar dessa modalidade que é tão incrível também. Muito legal, muito obrigada. Vamos começar assim do começo, né? A gente vê você lá pequenininho no motocross e veio parar aqui como um campeão mundial de rally, né? Com um status De imenso. 4 rodas. De 4 rodas, né? Conta como tudo isso começou, se foi incentivo do seu pai, como é que você fez a transição. Conta um pouquinho pra gente. Pois é, eu tive a sorte assim, de ter uma família que sempre apoiou muito a fazer esporte, a educação através do esporte, vamos dizer assim. E meu pai já andava de moto e eu sempre pedia para ele para ir junto, acompanhar isso quando eu tinha 3, 4 anos, para eu poder ir com ele nas corridas e tal, de enduro que tinha aqui em São Paulo e tal. E até que eu consegui, ele sempre brincava, ó, você vai ganhar a sua moto quando você andar de bicicleta sem rodinha. Aí eu pedi. Você queria antes disso? Antes disso, aí eu consegui finalmente andar de bicicleta sem rodinha e ganhei a primeira motinha. Então começou de novo com uma coisa de pai e filho ali. Minha mãe sempre também apoiou muito. E a nossa história com motor, vamos dizer assim, começou através das duas rodas por isso, de ir final de semana para a chácara, para o interior, enfim, andando de moto com meu pai, acompanhando ele. E isso seguiu até meus 11, 12 anos, seguiu dessa maneira, assim, como um hobby de final de semana, mas que eu comecei a ver que eu amava. É claro, como todo brasileiro, eu fui fazer futebol, fui fazer outros esportes, de clube, né, vamos chamar assim, mas por algum motivo o motor estava sempre, e a terra estavam me chamando, né, então as duas rodas têm um papel muito importante na minha vida. Que bacana. É. Diga, pode te Não, passar. no começo você falou que o Brasil ainda precisa adotar melhor o rally. Eu sempre falei uma coisa, Lucas. É. O Brasil é o país para ter rally. É o Sim, clima, é esse país extenso desse jeito, tanto que os Sertões é um sucesso muito grande, né? exato, exato. É, não dá para perguntar o que falta. Eu acho que não falta nada. O que falta é o brasileiro começar a acompanhar mais. Eu, por exemplo, tenho uma turma lá de Floripa Aham. que sempre correu em rally, amadores, né? Então eles não perdem um programa de rally pela televisão, que há um Uhum. televisionamento, né? Sim, sem Não dúvida. para o Brasil, mas há um televisionamento. Então o que falta é o brasileiro começar a procurar, né? Cercar. Onde tem isso na televisão? Onde tem isso no ponto .com para assistir mais? Não, total, Gi, eu acho que, assim, é claro que o Brasil tem uma cultura muito grande do asfalto, né, da Fórmula 1, os três campeões do mundo que a gente tem, o Emerson, o Nelson, o Ayrton e vários outros pilotos incríveis que a gente teve na Fórmula 1, mas tem acho que essa cultura, e no Rally eu acho que a gente já teve vários que, eu até brinco, eu sou mais um tijolinho que está construindo essa estrada, assim, né, para ajudar o esporte a crescer, vem crescendo muito, como você falou, tem os Sertões, já é uma plataforma muito importante,
E acho que tem o desafio de mostrar mais, essa é a verdade. E ter mais vencedores, né? Que seja teve o Lucas agora, eu no caso, espero que tenha outros, e assim vai. Então, eu brinco que assim, o brasileiro gosta de torcer para quem está ganhando. Então tem que ganhar. E assim, o Rally a gente tem que continuar construindo isso, ter mais pilotos vindo. E eu acho que tem tudo para continuar crescendo como já está acontecendo, né? Antes de você continuar, você é que dirige aqui. Sim, pode deixar. O Giga foi uma inspiração para você? Com certeza. Quando eu fiz a migração para as 4 rodas, então eu fui profissional de moto dos meus 15 aos 21. Dos meus 15 foi meu primeiro contrato com uma fábrica, com a Suzuki, e até meus 21, quando eu tive a lesão no quadril, que a gente falou aqui em off, que é até parecida com o que o Guga teve. E aí eu fiz a transição na sequência, então eu comecei a olhar o mundo de rally, até porque meu pai sempre foi muito envolvido com Sertões, né, ajudou a construir essa marca, o evento que virou desse tamanho. E aí quando eu olhei o Sertões, eu falei, pô, o Giga sem dúvida Giga Spinelli, nós estamos isso, falando. exato. Um cara, assim, hoje muito amigo, a gente conversa muito, representou muito o Brasil também no Dakar, né? Já tem top 10 no Dakar. Então é um cara excepcional e um baita piloto, que eu aprendi bastante. E a gente falando dessa história que falta um pouco o brasileiro se informar mais, se inteirar mais sobre o rally, a gente também estava conversando em off. Eu queria que você explicasse, porque eu vi que muita gente, logo que você ganhou o título, ficou, mas Rally dos Sertões, é o Dakar? Eu falei Ride, Rally Ride. Muita gente sabe, mas eu vejo que alguns ainda não sabem. Então eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o Rally Ride. Não, boa. Porque assim, como existe o Dakar, eu sempre digo, o Dakar é quase maior que o Rally como um todo, né? O Dakar Sim. por si só é aquele evento famoso e tudo mais. Mas existe o Campeonato Mundial de Rally Ride, que são as provas de longa duração. Então, o campeonato começa com o Dakar, que é a primeira etapa do Campeonato Mundial. Depois a gente vai para Abu Dhabi, para Argentina, para África do Sul, para Portugal, para Marrocos. São 6 etapas ao longo do ano. E basicamente o Rally Ride é as etapas de longa duração, a modalidade, né, que é o rally de longa duração, onde você anda em terrenos mais difíceis do que o WRC, que é o outro campeonato de rally que existe. Então você tem o WRC, que aí tem etapa em Mônaco, que anda em asfalto, tem etapas que andam em terra batida mesmo, normal. E é o que eu te falei também em off, o WRC, o piloto e o navegador que fazem a planilha. Então eles passam com o carro de rua antes, fazem a planilha deles, e vem para fazer o tempo. O Rally Ride é de longa duração, que é a organização que passa para nós a planilha. Então são essas diferenças, os dois funcionam contra o relógio, então quem é o mais rápido no final ganha. E no nosso caso, como eu falei, são provas mais longas, igual o Dakar, 14 dias, ou especiais de 400 quilômetros contra o relógio. Então essa é a diferença. Eu vi até também em algumas matérias o pessoal chamando de Fórmula 1 do cross country, né? Por que tem esse nome? Por essa comparação? Eu acredito por ser realmente a categoria Ultimate, que é onde eu corro, realmente os carros são todos protótipos, são todas equipes de fábrica. Você tem pilotos como o Loeb, Sebastian Loeb lá, o Carlos Sainz, o pai, o Nasser Al-Attiyah, enfim, então você está andando realmente no topo do rally mundial. Eu acho que é por isso que algumas matérias usaram essa analogia, talvez para ajudar as pessoas a entenderem também. Porque realmente o rally ele tem muito essa cultura na Europa. A Europa fui agora para Portugal, até brinco, às vezes acho que eu sou mais conhecido em Portugal do que aqui. Então o português também ama. Então é um esporte muito europeu e o Brasil acho que vem cada vez mais também curtindo isso, como o Regi falou. É um país que vibra com os sertões quando a gente vai, é muito... Você realmente desbravar esse Brasil que existe, conhecer o Brasil de verdade, é muito legal. E os sertões proporciona isso. Então, eu acho que tem essa questão de mostrar mais e o rally ainda, como eu falei, é muito europeu, mas que cada vez mais o Brasil tá conhecendo. O Lucas, a lesão no quadril, que até você disse que é parecido com o que o Guga Kirten sofreu, ela fez com que você parasse momentaneamente e fosse nos Estados Unidos estudar. E isso mudou sua vida, direcionou sua vida para o empresariado, que você é um empresário.
mesmo assim, o que te fez voltar? É pura paixão e quando você voltou, falou, bom, agora é outra coisa, agora é profissionalismo, é isso? Foi exatamente isso, porque assim, quando eu tive a lesão no quadril, eu tinha 20, 21 anos, aí eu falei, poxa, é aquela coisa de jovem, por que comigo? Eu vou embora, não quero mais ficar no Brasil, não quero mais ver esporte. Até ajudei um pouco meu pai nos sertões ainda, por estar ali próximo, mas eu não estava me sentindo bem naquele momento, e aí decidi ir para estudar. Eu sempre gostei de tecnologia, sempre fui curioso com isso, e eu falei, vou para o Vale do Silício, porque é o lugar que está transformando o mundo. Eu brincava, pô, como é que é um lugar tão pequenininho que está transformando tanto o planeta? E eu fui estudar lá. E Teve um aí, tal de Steve Jobs, né? exato, exato. Algumas empresas pequenininhas, né, no meio. E realmente lá eu conheci, imagina, eu fui em 2013, 14, eu ouvi falar de inteligência artificial há 11 anos. Agora que o mundo... Então, aquilo me abriu, assim, um horizonte de perspectiva e de atuação que eu falei, poxa, além do esporte, que é um negócio que eu posso fazer. E também tive a sorte no curso que eu fiz na Singularity University de conhecer o Cristiano, que depois virou meu sócio, na Olivia. E a gente começou essa empresa que chama Olivia juntos. E que foi uma experiência que o esporte me ensinou muito, muita coisa, ou vários atributos que eu usei também empreendendo. Desde trabalho em equipe, resiliência, saber que não é uma coisa fácil, uma linha reta, tenho certeza que toda a sua trajetória não é. Eu até brinco, o sucesso não é confortável. Tem vários momentos que é assim, né? Você vai Nossa. girar vários pratinhos, uns pratinhos vão cair, você tem que pegar de volta. Minhas palestras são em torno disso. Então, exatamente. Então, e o esporte faz isso. Você não vai ser campeão de qualquer coisa no esporte se você fizer o beabá. Você tem que fazer mais e mais. Então, e empreender, eu até faço essa analogia, é quase que o esporte mais difícil do mundo, porque é difícil pra caramba você fazer uma empresa dar certo. Então, o esporte que eu tive essa sorte desde os 15 anos aos 21 ali, ser profissional, me ensinou muito, acho que me deu uma bagagem boa para empreender. E assim foi feito. Mas eu nunca parei de olhar o esporte como hobby, assim. Eu ia às vezes, como eu falei, pro interior, andava de rally já com meu pai. A coisa começou a mudar quando eu ganhei meu primeiro Sertões, já em 2019. Aí aquela coisa de brasileiro, pô, agora ganhei aqui, agora vamos para a Europa. Agora tem que ir para a Europa. Então, ali em 2019, a coisa começou a mudar um pouco de perfil para, eu acho que pode ser profissional de rally. E então, comecei a também olhar um pouco essa frente, de uma forma mais estruturada. Então, e aí a gente falando de novo do Brasil, né? Aham. O Brasil nunca tinha tido um campeão mundial, né, de Uhum. rally ride. Aham. E aí, de repente, você se vê escrevendo a história aqui no nosso país. Quando é que foi que caiu a ficha em você que você estava conquistando um feito desse aqui para o Brasil? Olha, eu não sei nem se caiu ainda. Não, realmente, e da forma que foi, assim, foi uma disputa muito intensa o campeonato todo, até o último dia de Marrocos. Até fiquei muito feliz que na transmissão, acho que era o GP de Austin que vocês estavam fazendo, o Serginho falou na transmissão do título, tinha acabado de acontecer, e realmente foi um momento que eu senti muito orgulho de ser brasileiro, assim, sabe? Aquela coisa da virada que foi. Eu cheguei como terceiro no campeonato, na etapa anterior eu tive que não obedecer uma ordem da equipe. Então, é sempre aquelas coisas que, claro que depois ficou tudo bem, mas essas coisas na hora você fica, "Putz, será que eu fiz a coisa certa?" E da forma que foi, de virada nos últimos metros ali, foi tudo como o brasileiro gosta, eu diria, né? De virada nos últimos minutos. Então, é um orgulho muito grande poder ter sido o brasileiro, o primeiro brasileiro a ganhar esse título mundial para o Brasil. Levantar nossa bandeira no pódio foi muito legal e eu espero continuar representando bem nosso país. Com certeza. Vai lá, menina, o programa é seu. Vai Oh, lá. meu Deus, mas você também pode falar. Eu dou meus palpites aqui. Então quer dizer que no rally também tem essa questão de ordem de equipe? Não, assim, não é. Talvez não seja tão comum quando tem na Fórmula 1, porque muitas vezes, por exemplo, no Dakar, se você não terminou um dia, você já está fora da disputa. Você tem que terminar todos os dias para você estar na disputa. Então, se um piloto não termina, ele naturalmente vira
o piloto que ajuda o resto da equipe. Então é natural isso. Mas nesse caso eu estava ganhando a etapa de Portugal e meu companheiro de equipe estava em segundo na etapa e no campeonato, e eu em terceiro. Então o raciocínio da Toyota na época foi deixa o Henk ganhar a etapa para ele se aproximar, ele vai para a última do Marrocos, mais próximo do Nasser. Mas ao mesmo tempo eu falei, poxa, mas é que eu tô muito próximo também. Eu acho que a gente, ao invés de ir só com um pro Marrocos, vamos com os dois. Os dois um pouquinho mais longe, mas tem dois. Você discutiu isso pelo Isso. rádio ou tomou a decisão? Não, isso no briefing, No briefing. Da noite antes da etapa. Não tem rádio. Não, a gente é proibido de falar só entre eu e o navegador, a gente tem a fonia interna, mas com a equipe a gente não tem. E então eu tive que decidir na hora. Inclusive meu navegador fala, olha, falta 1 quilômetro para a chegada, você vai tirar o pé ou não? Eu falei, não vamos até o final, porque eu sabia que no final não era uma questão de ego, era a melhor chance para a equipe também, ter os dois pilotos em condições de ir para o Marrocos, porque se fosse no último dia do Marrocos, que foi a última etapa, tá tudo certo. Aí tira o pé, tá tudo beleza. Mas Marrocos é uma prova muito dura. Se fosse também uma outra prova mais tranquila, aí até ok, mas não fazia sentido naquele momento de Portugal. Então, depois ficou tudo bem, a equipe super entendeu e, claro, combinou com o título, né? Ficou melhor ainda. Mas... E o companheiro entendeu também? Entendeu. Depois porque também ele não era eu contra ele ou ele contra mim, era a equipe, né? A gente estava no meio da equipe ali tentando entender os cenários. Mas deu tudo certo então às vezes acontece no rally também como é que é o Alonso festa de Nil, né? Infelizmente. Também rola isso. Festa de Nil. Exato. São amigos, né? Compartilharam momentos. Ele aqui na Fórmula 1 conversou bastante com eles. Com o Alonso? Rapidinho, na verdade não foi muito, mas só porque ele fez o Dakar em 2020, ele é muito próximo do Carlos Sainz, pai, como espanhol. E com o Carlos Sainz estava aqui, o pai? Não, ele não veio. No Brasil, Eu até não. mandei mensagem, porque às vezes o Lando ou o Carlos o Carlos Sainz Júnior ficam numa casa no interior. Eu falei, pô, você tem que vir aqui, que eu tenho casa próximo também. Aí, quem sabe o ano que vem. Ele é amigo do Carlos Sainz pai. Trocam mensagens. Sim, lógico. E eu acho que ele deu sorte pro Lando. Qual foi o episódio? No pódio da Fórmula 1 aqui no Brasil, a gente foi tirar uma foto junto até com o Geraldo Rodrigues, ali, né, com o Lando. E eu brinquei com ele, ó, a gente se vê no Uzbequistão, porque é a festa da FIA, que é agora, essa semana. Então, aí eu falei, a gente se vê no Uzbequistão. Ele falou, não, a gente se vê lá. E que bom que deu certo, né? Depois de Las Vegas, eu falei, caramba. O que eu fui falar? O que eu fui falar? Mas, Lucas, você falou, a festa é aquela recepção anual bacana da FIA que premia todas as categorias, todas, né? Inclusive o kart, né? Hoje mesmo foi postado, acho que a McLaren postou a premiação de um dos títulos do Hamilton. Eu acho que foi o primeiro em que o Lando foi premiado como kartista, e ele chama o Lando lá, abraça, os dois se falam, tá? Ele dando os conselhos, ele dá uma de professor em cima do Lando Norris. Legal. Então essa festa, que normalmente acontecia em Mônaco, em Paris, onde está a sede da FIA, e agora você vai para o Uzbequistão, por que não Paris? Essa é uma boa pergunta, assim. Eu acho que essa nova administração da FIA tem tentado explorar outras regiões também. O ano passado eu fui receber o meu prêmio de terceiro nessa festa, até onde eu conheci o Gabi, o Bortoleto. Foi em Ruanda, então já fora da Europa. E até foi uma cidade super legal, um baita evento. E esse ano no Uzbequistão, então foi mais longe ainda. Mas eu acho que é um pouco disso. Acho que talvez essa nova gestão da FIA está tentando outros lugares, trazendo um novo público, e obviamente deve ter interesse por trás para fazer o esporte crescer nessas regiões também. Faz todo sentido. Então estaremos lá, se Deus quiser. E agora, conta um pouquinho, você sabe que ele é companheiro de equipe do Sebastian Loeb, né? Sei. Queria saber um pouquinho como é que é o relacionamento de vocês, se ele, por ser, né, uma pessoa mais experiente, mais rodada, vamos falar assim, como ele te ajuda, como ele te acolheu desde o começo? Pois foi uma mudança bem importante na minha carreira, porque eu estava super feliz na Toyota, fiz 2 anos com a Toyota e terminamos com o Campeonato Mundial. Mas logo depois de Abu Dhabi, foi a segunda etapa desse ano, a gente teve uma disputa muito forte com o Nasser já estava na Dacia e eu na Toyota.
E logo na sequência eles falaram, olha, a gente está indo para 4 carros no ano que vem e seria muito legal ter você na equipe. Então, é um projeto muito ambicioso da Renault. A Renault, ela usa a Alpine na Fórmula 1 como marca e a Dacia no off-road. E é um projeto muito ambicioso, uma equipe muito profissional, já ganharam outros títulos de Dakar com outras marcas, então é uma equipe já muito experiente. E tem esses nomes, né, como o Loeb na equipe, o Nasser também, a Cristina. Então, foi uma proposta muito tentadora de, como piloto, de continuar crescendo e me desenvolvendo. E a minha primeira prova de fato vai ser agora o Dakar, dia 3 de janeiro, como líder, como campeão mundial, a gente vai abrir o prólogo, então nós somos o primeiro carro a largar no prólogo. Então, minha equipe nova abrindo o Dakar já. Então, mas até agora com o Loeb tem sido uma experiência muito legal. Todas as trocas que a gente teve, ele foi super welcoming assim comigo, me acolheu bastante. E como eu falei, o Rally, ele é um esporte de equipe, assim, mesmo se você pega, por exemplo, o que a Audi fez com o Sainz quando o Sainz ganhou em 2024. O Sainz ganhou o Dakar sem ganhar nenhum dia específico, ele foi muito constante e teve nos últimos dias o apoio total da equipe, dos companheiros de equipe. E é um esporte que você precisa, o Dakar você precisa do apoio, então esse relacionamento é muito importante para quem estiver no final da prova melhor, saber que vai ter esse apoio para conseguir executar. Então, é um cara incrível, né? Pô, 9 vezes campeão do mundo de rally, tá tentando o Dakar também, então tem sido uma experiência. Fora que eu sempre olhei ele na televisão, né? Agora estou companheiro de equipe de uma lenda, então é muito legal. É o ícone, né? Sem dúvida. Vai lá, menina. Sou eu? Tá, vamos continuar. E, bom, você começando, né, com as motos, 2 rodas, depois indo para o rally, a gente não tinha ainda um referencial, né? Você acho que vai ser o referencial para muitos que começarem aí nesse mundo. Quem que era o seu referencial desde o comecinho? Né, porque a gente está numa parte diferente, você fala, o Ayrton Senna, tá, mas o seu foco nunca foi, né, Fórmula ou turismo, ou o que seja. Então, quem era, assim, o seu ídolo para o que você queria alcançar? Assim, o Senna, é claro, como todo brasileiro, ainda mais, claro, eu tinha 3, 4 anos quando teve o acidente, então eu não lembro dele correr, mas a minha família era relativamente próxima dele. Inclusive, eu tenho uma foto com ele quando eu tinha 8 meses. Porque o meu tio, se não me engano, estudou na mesma escola que o Senna, e então tinha uma certa relação, tinha casas próximas, então o Senna meu pai sempre falava dele, minha mãe também. Então, como brasileiro, pô, o Senna realmente teve uma participação e como inspiração, assim, para mim, como atleta, muito grande. Mas no rally, eu olhei sempre o Loeb e o Carlos Sainz mesmo, assim, esses dois para mim tinham Você já falou isso pro Loeb? Já. Foi engraçado porque eu falei, pô, isso o ano passado ainda, nem tinha negociação de ir para a mesma equipe, nada. A gente se encontrou no final de uma especial, aí eu falei, pô, muito legal poder. E a gente tava muito próximo do outro, e eu falei, pô, pra mim é uma honra estar aqui e tal, sempre te vi na televisão, sou do Brasil. Aí ele, eu não, tipo, não sei assim, eu não sei quem é você, mas agora tô te conhecendo, né, claro. Mas então tem sido bem importante para mim essa. E de novo, uma coisa é você chegar lá como primeiro ano e tá aprendendo. Agora você precisa mudar a chave e beleza, eles são meu ídolo, mas eu preciso ganhar deles. E isso que é difícil no começo, mas depois você precisa acostumar. Bacana demais isso, muito bom. Só falta você dizer para ele, ó, vou ganhar de você. Exato. Mas, então, o Loeb e o Sainz foram dois pilotos que eu sempre olhei muito. E depois o próprio Nasser, que é hoje 5 vezes campeão do Qatar, é um cara muito especial também. Desde quando eu fui para a Toyota, ele me acolheu super também. Então, esses 3 têm uma participação muito importante no que eu tive de referência de rally, assim. E no Brasil, claro, o Giga, e o próprio meu pai, assim, que eu vi empreendendo, né, do lado não de piloto, mas empreendendo com os Sertões, o que ele fez com os Sertões tem uma importância tremenda para o esporte no Brasil, assim. Opa! É curioso de ver, né? O rally moderno, a gente vê muito aspecto tecnológico, da parte de telemetria, da parte de todas as tecnologias envolvidas. Só que a navegação ainda é aquela coisa na raça, né? Assim, a navegação também evoluiu, especialmente a parte
assim, o sistema em si, porque antes era no papel, Sim. hoje em dia já é tudo em tablet. Então o navegador tem 2 tablets que a organização oferece. E a planilha é uma coisa muito mais controlada. Por exemplo, a gente passa o waypoint, né, que é um ponto de GPS na largada, e aí que a planilha aparece. Uhum. Porque até então a planilha era entregue um dia antes de cada etapa. E as equipes grandes, muitas vezes, com o avanço da tecnologia, tinha o que a gente chamava de mapman, que era um cara que ficava, às vezes, na Europa, olhando, recebia a planilha também, e no Google Earth, olhando o que poderia ser otimizado. Então as equipes grandes tinham um orçamento para isso e tinha uma vantagem. Então hoje em dia a FIA mudou, as regras mudaram, e a planilha aparece literalmente no iPad ou no tablet do navegador 5 minutos antes da largada de cada dia. E então tudo isso evoluiu muito. E a parte de segurança também, né? O Dakar tem um sistema de segurança que a gente tem dentro do carro que é muito impressionante. Se o carro fica, por exemplo, num ângulo que não nas 4 rodas, esse sistema sabe, e o headquarters da SO, que é a empresa que faz o Dakar, que fica em Paris, fala com a gente dentro do carro. Da Europa, eles falam com a gente dentro do carro. Então eles sabem se precisa mandar helicóptero, se precisa fazer o quê, se tem médicos no chão que possam chegar mais rápido. Então é uma infraestrutura muito impressionante que o Dakar e o Mundial possuem, né, de segurança Nossa, que também. evolução, né? Antigamente era umas coisas extremamente perigosas, né? Não, inclusive tem aquele episódio famoso, não sei se foi na década de 80, até talvez antes, do filho da Margaret Thatcher, que ficou famoso, que se perdeu no Saara e ninguém achava ele. Mas hoje em dia não existe mais isso, a tecnologia facilita bastante. Meu Deus, puxado, puxado. E falando em puxado, em desgaste físico, a gente até comentou em off, né, que eu perguntei do navegador, como é possível ser navegador sem ter enjoo, que é uma coisa dificílima. Ele falou que muitos estão acostumados, que a adrenalina dá ali um certo bloqueio, né, no enjoo, mas que você também tem e tem que tomar remédio. Às vezes o que acontece comigo é em prova de duna, de muita duna, eu preciso às vezes tomar remédio, faço treinamento para isso, porque a duna é muito parecido com o mar, né? Então toda hora você olha para o céu, olha para o chão, olha para o céu, você vai passando. Por mais que você esteja na adrenalina e pilotando, às vezes eu sou muito sensível para esse tipo de movimento. Sim, Então, tem navegadores que são muito acostumados, tem navegadores que precisam de remédio também. E eu, no caso, em algumas etapas. São raras, mas às vezes precisa e faz parte da profissão. E teve uma ocasião que você também dirigiu alguns bons quilômetros sem direção hidráulica. Sim. Então, assim, nesse quesito de perrengues, vamos dizer assim, físicos e inesperados, conta um pouquinho pra gente qual foi o seu maior desafio. Olha, essa é uma boa pergunta. Eu diria que são dois. Esse da direção hidráulica, só para quem está nos assistindo entender, assim, Entender o que aconteceu. uma coisa é você ter a direção hidráulica num carro que pesa 2 toneladas e você perde. O carro não é aquele carro de rua que já não tem, né, a direção hidráulica, que é até ok de pilotar. Um carro de rally sem direção hidráulica, desse tamanho, das rodas e tudo, fica assim, insuportável. E esse foi um dia que a gente estava liderando os Sertões, era o 9º dia dos Sertões, eu acho, e eu tive que pilotar 160 km mais ou menos sem a direção hidráulica. Nossa. E eu cheguei, parecia o Senna naquela especial daquele dia de levantar a taça. Eu cheguei minhas mãos inteiras sangrando, eu desmaiei no final da descarga de estresse, de energia. Então, esse foi Só que ao mesmo tempo eu tava assim, eu tô liderando os Sertões, eu não posso desistir. Mas teve alguns momentos que eu achei que não ia conseguir, porque é um carro muito pesado e muito, muito difícil de pilotar sem direção hidráulica. E o segundo, aí é até uma questão de acidente, que não é um perrengue exatamente, mas é um acidente, que foi até treinando na nossa pista no interior. Que é aquela coisa, o último treino da pré-temporada, me empolguei, aquela coisa de autoconfiança, tinha ganho os Sertões naquele ano também. E aí errei uma curva e caí de cabeça para baixo num riacho que a gente tem. E ter essa sensação de água entrando no cockpit e você de cabeça para baixo. Poxa, eu não vou morrer afogado na minha pista, eu não quero. Isso não dá, não é possível.
Então esse foi um perrengue assim de caramba, não é possível que isso vai acontecer comigo. Mas aí eu comecei a entender que a vazão de água não era tão grande, consegui bater no cinto, saí, quebrei a porta do navegador, saí. Mas esses foram 2 momentos que você reflete assim, cara, um de realmente de muito esforço Uhum. e outro que você lembra que o esporte tem seus perigos, né? No caso dos Sertões que você contou, no Aham. dia seguinte você tinha que largar de novo. Tinha que largar de Pois novo. é. Aí eu fiz E, com a mão inteira enfaixada, mais a e luva. quanto tempo você teve de recuperação? Eu tive umas 10 horas mais ou menos, desde quando eu cheguei na cidade para largar para o dia seguinte, porque já era de noite e tal. Umas 12 horas, eu diria. Mas realmente foi muito. Esse era uma preocupação, porque quando eu terminei, você pega a entrevista ou aquele momento das câmeras na hora, eu falo justamente isso. Eu falava, como é que eu vou guiar amanhã? Como é que eu vou guiar amanhã? Porque minha mão era só bolhas de sangue. Então, aí o pessoal, até meu navegador, o Kaique, falou: Não, calma, amanhã é amanhã, a gente vai resolver, vamos terminar hoje e tal. E então esse foi um momento assim super importante, é, e é interessante porque não só para aquele ano, mas eu acho que mostrou também. Eu tava competindo com a Toyota já, mas privado, não era piloto de fábrica. Mas acho que também mostrou como é importante você não desistir, você ir até o fim. E por mais que na minha cabeça ali eu estava perdendo o rally, que eu achei bom, 160 quilômetros, eu tenho uma vantagem boa na geral, mas eu achei que a vantagem ia embora. Mas ainda sobrou, acho que 8 minutos ainda para a gente terminar os outros 3 dias da prova. Então, foi um momento muito importante da minha carreira, sem dúvida. E falando nessa parte de treinamento, de físico, Uhum. a gente tem, né, os pilotos de Fórmula 1, por exemplo, que Aham. passam todos os intervalos de simulador, kart, pedalam, fazem aqueles treinamentos de reflexo. Como é que é essa rotina para o piloto de rally? Uhum. Principalmente porque vocês têm uns intervalos maiores, né, entre uma etapa e outra, Sem e dúvida. vocês enfrentam corridas de muito mais duração e desgaste. Uhum. Qual que é a diferença no treinamento? A diferença principal é que nós não temos a força G, que a Fórmula 1 tem, por exemplo, mas nós temos muito impacto. A gente está andando muito rápido. Hoje em dia, o Rally Mundial, até estava falando, né? A diferença é muito próxima. Antigamente era por hora a disputa, depois caiu por minuto, hoje é por segundo. Você tem 10, 15 pilotos que depois de 400 quilômetros, às vezes terminam no mesmo minuto, ou no mesmo 2 minutos, no intervalo de 2 minutos. Então hoje é uma disputa muito, muito acirrada mesmo. Então o impacto que a gente sofre dentro do carro é muito grande. A gente sobe duna, desce, passa em erosão, passa em rio. E isso às vezes a 170 por hora, que é o limite por segurança que a FIA nos impõe. Então, Limite mínimo. na verdade, não, esse já é o máximo pra gente, porque o 170 na terra parece que você tá Nossa, 400 no imagina, asfalto. imagina. E então a diferença é a gente trabalha muito mais a força mesmo de pescoço, de ombro e core, eu diria. Você tem que estar com isso muito em dia, porque você sofre muito. Eu vou dar um exemplo. Um dos pilotos de moto do Dakar, que foi bicampeão, um inglês, ele foi ser navegador esse ano, para testar. Ele se aposentou nas motos e foi ser navegador. E com o impacto da cabeça dentro, ele desmaiou dentro do carro. Então, só normal, dentro de uma especial, com impacto, ele desmaiou. Ele falou: Não, isso navegar não é para mim. Então, tem muito impacto realmente, então essa é a diferença. Mas assim, eu também pedalo muito, e aí muita parte de academia mesmo, de força, e tentar deixar as coisas bem em ordem e preparadas para esse tipo de prova, né? Eu quero pegar numa curiosidade, que para mim é curiosidade, eu não sabia desse 170 de limite máximo. Também fiquei É, curiosa. Como é que é? Como é que vocês têm um aviso desses 170? Tem uma margem para passar uma vez ou outra? O carro é eletronicamente setado para isso. Sim. É como se fosse a entrada de box na Fórmula 1. Então Sim. eles setam ali, o nosso carro já é setado default isso. Então quando o carro está chegando lá no 168, 169, você já começa a escutar o limitador da eletrônica trabalhando. Então a gente não precisa se preocupar com isso. E sim, eventualmente você passa para um 71 numa descida. Normalmente um 71 ainda vai. Acima disso, já o risco de penalização aumenta muito. Então, e de novo, aí a tecnologia ajuda muito, né? O Dakar, o sistema, ele te dá a penalização na hora. Você cruzou a linha de chegada, já mostra se você tomou penalização ou não por excesso de velocidade, nesse caso do 170, né? E a gente também tem zonas de radar, que a gente chama. Então, você imagina que a gente está andando no deserto,
na terra, e a gente tem que passar, para continuar a etapa, a gente tem que passar, cruzar um asfalto. Então a organização cria essa zona de radar, aí é muito parecido com um pit lane mesmo. A gente freia o máximo que dá, seta a velocidade daquele trecho, acelera tudo que dá, passa ali 50 por hora, e termina e volta a andar. E essa penalização é depois de uma terceira passada, assim, da velocidade? Não, na verdade é por pulso que o GPS está emitindo. Ele emite, se eu não me engano, não vou falar besteira, acho que é 1 a cada 2 segundos. Então, se você ficou a 171 mais de 2 segundos, já vai dar um Entendi. pulso. Então, já conta como penalização. Penalização de tempo. De tempo. Normalmente depende, aí se você chegou por algum motivo a 180, por exemplo, uma penalização bem maior. Se for só um pouco, é 15 segundos ou 20 segundos. Então, tem uma escala de penalizações que a FIA e o Dakar administram a cada etapa, né? Bom, você já tem aí todo o seu pacotinho do sucesso, né? Já venceu especiais, tem uma coleção de pódios e agora chegou como campeão mundial. O próximo gol seria a vitória no Dakar? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Esse é o grande sonho, assim. Graças a Deus, eu tive a sorte já de ser campeão dos Sertões, ser campeão mundial agora, e o Dakar é o grande sonho, o grande objetivo. Eu nunca imaginei realmente ter a chance de estar nesse nível, de disputar, então poder representar o Brasil nesse evento, nesse nível é muito legal, mas tem que ganhar. O brasileiro gosta de ganhar, né? Como a gente falou, então Não se contenta tem com que ganhar. E o Dakar realmente é uma coisa muito especial, assim. Você vê até o próprio Alonso falando depois que ele participou. O deserto tem uma questão de liberdade, de você andar nessa velocidade que a gente anda, e os carros hoje em dia, assim como a Fórmula 1 evoluiu muito, antigamente os carros, quase que os pilotos tinham que poupar ali para não quebrar, né? Quebravam muito mais do que hoje, né? Então o Rally também aconteceu isso. Os carros hoje, a gente brinca, você vai quebrar antes do carro. Então é um nível muito alto e o Dakar é o grande sonho. Agora, uma coisa assim que você vê um Rally Dakar de quantas etapas? Não, são 14 dias, né? São 14 etapas. E você nunca se pensou numa regra assim, vai... Poxa, esse cara é muito bom, tá indo muito bem, mas essa etapa vamos zerar para ele. E no final tem um desconto assim, Então... um descarte. Isso nunca foi falado assim, Regi, mas às vezes a gente pensa assim, pô, seria legal se tivesse um sistema quase de pontos, né? Que o Dakar em si fosse um mini campeonato. Você fez segundo no dia, somou um ponto, você foi meio mal no terceiro, mas não... Porque hoje realmente é isso, se você não termina um dia, você tá fora. A penalização já aconteceu com o Loeb, o ano passado. Não é muito justo, não é muito justo. No terceiro dia o Loeb capotou e tá fora. Acabou a prova para ele no terceiro dia. Mas acho que é o que faz também o Dakar ser essa questão de ser muito estratégico, de você ter que pensar muito onde atacar, onde defender, e que precisa dessa experiência mesmo. É muito difícil chegar lá e ganhar. Eu tive a sorte de ter feito um pódio no meu primeiro ano, mas porque eu tinha um navegador muito experiente, fiquei ali na estratégia certa. Mas enfim, acho que é por isso que tudo faz com que o Dakar seja esse grande mito e essa grande dificuldade mesmo, né? Você tem que ser muito constante, e hoje em dia, como eu falei, com 15 duplas podendo ser campeã, é muito apertado, é um nível muito alto. Tá todo mundo sujeito a uma gripe, né? Uma febre, imagine você. Não, o ano passado você pilotar foi assim, 250 quilômetros com uma febre alta. Não, mas foi o ano passado em 24, os 2 primeiros dias, putz, corri com antibiótico, a organização que me deu, recomendou ali, mas faz parte, não tem jeito. E por último, para a gente ir para o nosso encerramento, você disse que pretende voltar para os Sertões, né? É uma coisa que você sempre gostou e gosta de estar aqui com esse ambiente brasileiro e tal. Qual é, além disso, o seu objetivo, assim, se a gente for traçar o caminho aí mais para frente, para o seu legado, vamos dizer assim? Uau, essa é uma pergunta mais profunda. Mais profunda, né? Não, mas você assim, já pensou nisso? Os Sertões realmente eu gostaria muito de tentar correr agora em 26, eu não consegui correr em 25 porque os Sertões não faz parte do Mundial, então para as equipes trazerem as estruturas e tudo não faz muito sentido. Mas eu queria muito
poder correr como campeão mundial, com a equipe nova. Então, estou tentando negociar com a equipe para eles me ajudarem a trazer o carro para cá e poder correr no Brasil, correr em casa. Os Sertões têm um clima muito legal, uma prova muito competitiva, pilotos excelentes também. Então, essa é a ideia. Mas como legado, daí eu acho que o grande ponto mesmo é poder ser quase que uma inspiração para a nova geração que está vindo aí, que possa olhar para o Rally também como uma oportunidade de carreira, de competir no alto nível e poder representar nossa bandeira, assim, sabe? Não tem nada mais emocionante que escutar o nosso hino num pódio de mundial. Então acho que se eu puder ajudar a ser, como eu falei no começo, a ser mais uma pecinha nesse quebra-cabeça para o Rally mundial e para o Rally brasileiro, claro, eu fico muito honrado e feliz. Você tem 35 anos. Isso. E qual é o limite, assim, não existe limite, mas qual é a média bem alta de idade de pilotos no nível de competitividade, tipo campeões mundiais? Sim, o Carlos Sainz mudou essa regra, ele ganhou o Dakar com 60 anos. 60 anos, ele ganhou o Dakar em 24 com 60 anos. Mas isso é excepcional. Mas claro, é um cara muito fora da curva. Mas, como eu falei, é um esporte que precisa de muita experiência, porque, especialmente o Dakar. Então eu acredito que eles esticaram isso. Hoje em dia o Loeb tem, se não me engano, 52. Eu diria que você consegue ir muito bem até 55, 50 ali. Eu diria que é um esporte que permite você esticar bastante a carreira e andar muito no alto nível ainda. É um esporte, como eu falei, mentalmente é muito importante estar com a cabeça no lugar, assim, porque é muita pressão, são especiais muito longas. No Dakar você faz 400, 450 quilômetros contra o relógio por 14 dias seguidos. Então, mentalmente você precisa estar muito preparado também. Então, acho que a idade, nesse caso, ajuda a te colocar num estado mental muito importante para ganhar uma prova como o Dakar. Né? Sim, se bem que o preparo físico, né? Não, com certeza. Mas eu acho que o Sainz fez isso muito bem, assim. Você toca nele e você vê que o cara é forte. Ele nunca perdeu, acho, desde quando ele foi campeão mundial de rally aí no WRC. Acho que ele sempre se manteve muito em forma. Então, ajuda bastante. Posso perguntar de Fórmula 1? No, lógico, tudo que você quiser aqui. Obviamente com a sua idade, mas mesmo que você não tenha acompanhado, mas obviamente, vamos lá, os grandes ídolos, né, da Fórmula 1, Schumacher, Hamilton, Senna, Verstappen. Claro. Não estou deixando de lado, por exemplo, um Nelson Piquet que tem muito valor, um Emerson Fittipaldi que tem muito valor, um Jack Stewart que foi assim o meu primeiro ídolo quando eu comecei a trabalhar, e lá de leitura, que eu nunca vi correr, aliás, nem tinha televisionamento, o Jim Clark, que para muitos os puristas ainda é o melhor da história. Para você, assim, quem mais te marcou? Claro que o Senna é o Senna para nós brasileiros. Excluindo o Senna. Uma ótima pergunta. Eu gosto muito de como o Piquet, ele lidava com a questão da inovação e do carro, do acerto. Eu acho até tem uma entrevista dele que a resposta, acho que perguntam se o Verstappen na época dele ia ganhar e se ele na época dele... E eu acho que o Piquet tinha uma qualidade de ser muito inteligente de como acertar o carro, e para aquela época fazia toda a diferença. Hoje em dia o computador acho que ajuda muito essa molecada a pilotar do jeito que eles pilotam, mas naquela época o que o Piquet fazia, tanto é que inventou o cobertor, né, para os pneus, várias outras coisas, pit stop mesmo. Então, eu tenho uma admiração muito profunda pelo que o Piquet fez, assim, de inovação com o esporte, de como ele pensava o carro, a máquina ali. Acho que isso é muito impressionante. E sem ser brasileiro, hoje em dia o que eu acho mais impressionante é o que o Verstappen vem fazendo, assim, é um cara muito fora da curva. Eu me vejo um pouco no sentido de ser criado pelo pai que sempre amou o esporte como piloto, obviamente, o Joey, mas o meu pai também sempre muito linkado, então acho que ter tido a oportunidade de pilotar coisas já muito novo fez total diferença na carreira do Verstappen. E o talento que ele tem, a forma como ele aborda as corridas, a inteligência de pensar tudo. Já tive
a oportunidade de escutar uma corrida dele inteira aqui no Brasil ano passado, na fonia dele, escutando Que como ele massa. raciocina. Então, é muito impressionante o que ele vem fazendo. Eu acompanhei muito essa fase do Piquet. Aham. E eu via, inclusive, antes e depois das corridas, ele conversando comigo, até fora dos jornalistas em geral, mas conversando comigo, você sabe que eu sempre tive uma ligação muito grande com ele. Aham. Eu ficava impressionado com a inteligência, com a forma como ele enxergava uma corrida. E Exatamente. nunca me esqueça, eu vou citar isso mais uma vez, que eu cito em qualquer entrevista minha, quando pergunto sobre os melhores da Fórmula 1, Uhum. quando o Frank Williams resolveu tirá-lo, contratá-lo da Brabham, Uhum. o Frank me falou uma frase assim que eu não, jamais imaginaria isso, assim, com a experiência que tem um dono de equipe como o Frank Williams. Aham. Ele disse assim, o piloto o Piquet é aquele piloto que melhor sabe definir o comportamento de um piloto no começo, meio e fim de corrida. Porque são 3 fases absolutamente diferentes. Próprio fisicamente o piloto, né? Sim. O carro em si, Claro. todas as alterações que o carro sofre, né? Aham. E no final, hoje em dia, se preocupa isso só em relação a pneu só. Sim, O resto, sim, é verdade. tudo faz isso por você. Mas, e no final, com todos os desgastes, aquela coisa, mesmo antes até quer dizer, o Piquet já pegou o pit stop desde o começo. Não, ele que criou, né? Então, antes até de reabastecimento e tudo, ele já sabia medir isso, né? Começo, meio e fim. Sim. Então, eu sempre, do que eu li, o que eu já vi de vídeo, me impressiona muito essa inteligência, assim. Eu gosto muito enfim, da abordagem dele com o esporte, e que numa época que precisava. Talvez o skill que ele tem hoje não seria tão necessário, porque a tecnologia faz muito esse trabalho. Mas na época, mostra, bom, 3 vezes campeão do mundo, não à toa, né? Assim como precisava para um acerto de carro. Sim, também, total, né? total. O acerto de carro, com ele já foi um pouquinho já houve, ele pegou a telemetria. Sim, é verdade. Mas você imagine o Emerson Fittipaldi sentando, eu acompanhei muito isso. Eu ficava, naquela época a Fórmula 1 era bem menor, então a gente estava dentro do box o tempo todo. Você vê ele sentar ao lado do engenheiro, ele falar um monte de coisa, o engenheiro um monte de coisa, tá bom, mexe nisso, sai. Podia estar tudo errado, podia dar meio certo. Sim. Como avaliar até você mexer, tudo bem, tinha mais treinos, né? Tinha desde os treinos livres de sexta, 2 treinos, sábado 2 treinos, a classificação só via depois disso tudo. Então você tinha tempo para ir na tentativa de acerto. E erro. Erro e acerto, é aquele negócio. É isso mesmo. Não, e mesmo você falou do Emerson, eu já vi o Piquet até comentando isso. Eu acho que o Emerson tem um grande mérito de ter sido, até acho que o Piquet fala isso, colocou o ovo em pé, né? Foi o primeiro, saiu, foi campeão do mundo. E acho que tem um papel muito importante até para nós, depois que não tem nada a ver com asfalto, mas que dá para chegar, né? Dá para ir para a Europa. Então, são 2 pessoas, o grande desbravador. O grande desbravador. O Piquet, quando foi campeão pela primeira vez em 81, na entrevista ele fala comigo assim, a sorte do Brasil, por isso que nós vamos ter outros campeões, né, além do Emerson e de mim. Nem tinha Senna ainda. Nós vamos ter outros campeões, porque a sorte do Brasil é que o primeiro foi o Emerson. Que se eu fosse o primeiro, eu não teria essa simpatia, essa alegria, essa coisa de passar para frente, né? Para mim, acho que terminaria ali, na sinceridade. Abrir as portas, né, das equipes, fazer esse meio campo, não, total. Isso na sinceridade do Piquet. Mas é isso, Lucas, muito bom falar com você. Nossa, bom demais, que história, que gostoso, né? A gente está muito mais acostumado com pilotos de fórmula, de turismo, é muito legal conhecer mais a fundo o rally. Não, eu que agradeço. Eu vou tentar aprender um pouco mais. Não, bom, mas de novo, é uma honra realmente estar aqui participando desse programa. E, pô, Regi, nem se fala, já acompanho há muitos anos mesmo. E falar de rally com você é muito especial para mim. Obrigado. Obrigado nós. Lucas, vamos aproveitar aqui, deixa suas redes para o pessoal te acompanhar daqui para frente. Olha, é bem simples, é Lucas Moraes 23, meu Instagram, que é a que eu mais uso, o resto da assessoria também me dá uma força. Em breve teremos site também, a gente vai lançar o site para o Dakar, para quem quiser acompanhar mais a fundo. Então, Lucas Moraes 23. Fechou.
E pessoal, aqui um recadinho que eu não dei no comecinho, mas vale ouvir um pouquinho. Pessoal que ainda não é membro do nosso canal, por favor, entrem aqui nesse link e se informem, porque tá valendo a pena. A gente tá com conteúdos interessantíssimos e agora, inclusive, a gente vai para parte do conteúdo especial aqui, conhecer mais a fundo um pouquinho o Lucas, fazer o Rally Automotor com ele, perguntinhas rápidas, mas com respostas super interessantes. Então, você, por favor, se informe, entre para o nosso canal e quem ainda não é membro, não esqueça de deixar o like, o comentário, uma pergunta, uma dúvida, que a gente está sempre aí de olho para responder e atender todo mundo. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Lucas, obrigada pela visita. Regi, obrigada pela companhia. Legal, Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.